Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui com a Juliana, ela que possui curso técnico em Química pelo Colégio Mercúrio e graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente cursa especialização Lato Sensu de Inovação em Fitomedicamentos pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz e é técnica no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz. E agora também é recém-aprovada no processo seletivo de mestrado de Biologia Celular e Molecular. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sim. Antes de mais nada, a primeira pergunta, como que costuma ser a sua rotina dentro do laboratório? Então, Thaleson, minha rotina era de segunda a quinta. Eu trabalho com mosquitos Aedes aegypti, então eu estava sempre trabalhando com a criação deles, desenvolvimento, alimentação, essa parte. E o meu projeto, esse projeto trabalha com desenvolvimento de inseticidas à base de óleo essencial. Então a gente também fazia a produção desse óleo essencial no laboratório. E em alguns momentos íamos para o Ineru, em Jacarepaguá, no tanque, e lá a gente fazia alguns experimentos de semicampo. No laboratório, o que eu fiz mais foi o teste da mortalidade desses inseticidas naturais e também alguns ensaios enzimáticos. É isso. Sim. E por conta dessa pandemia toda, a gente teve que se ajustar, né, à maneira de viver, etc. Eu queria saber quais foram é, a- é, as adaptações que você teve que fazer por conta dessa pandemia. Meu trabalho no laboratório é muito prático, muito de bancada. E eu deixei de ir em março. Então, não consegui evoluir com o meu projeto desde então, né? Que a gente está impedido de entrar. E, apesar disso, eu e todos nós tivemos muito tempo para ler, para estudar e melhorar né, nosso estudo, a nossa escrita, a nossa leitura. E como você falou, a minha especialização também continuou via remota, né? Ensino remoto. Então, eu também tenho me dedicado à escrita, a bastante leitura. Eu participei de um congresso e é basicamente isso. Na prática mesmo, a gente ainda não conseguiu voltar e nós não conseguimos reatar as nossas atividades. Então, eu espero que eu volte em breve, que eu estou com saudade do laboratório. Sim, e você fez um comentário agora acerca do seu projeto atual. É, e você poderia falar um pouco dele, o quanto você espera, né, agregar com esse seu projeto? Esse projeto é uma colaboração com a Universidade do Novo México e a gente trabalha com a parte de entomologia. Como eu falei, é o desenvolvimento de um inseticida natural à base de óleo essencial. Nesse caso, usamos o óleo essencial. Eu estou trabalhando com óleo essencial de laranja, né, na produção da formulação. E eu basicamente faço testagem desse óleo em Aedes aegypti, em larvas de Aedes aegypti, e esses ensaios enzimáticos, ele me dá a quantidade de enzimas que são bloqueadas, né? Enzimas que são inibidas com a ação desse óleo. E nós temos muito contato. Na verdade, o doutor Bruno Gomes, ele é o contato direto com o pessoal lá da Universidade do Novo México. E ele tem mantido esse contato, fazendo esse feedback, levando resultados, trazendo produtos. Eles produzem, eles mandam para a gente. Então, na verdade, a gente está até aguardando alguns produtos novos chegarem para a gente, assim que voltar, conseguir continuar, dar continuidade aos ensaios e tudo mais. É isso. Sim. E agora, mudando um pouco assim de assunto, geralmente eu sempre pergunto, né, em que momento, né, porque a gente assim, sempre tem aquela coisa de quando é criança, a gente fala, quando eu crescer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E eu gostaria de saber, no caso de você, em que momento da sua vida que você decidiu que você queria seguir essa carreira e se teve alguma inspiração para você, você se inspirou em alguém. Olha, teve uma inspiração, uma história até engraçada. Quando eu era mais jovem, meu pai via uma série, CSI, e tinha um personagem que eu adorava, que era o Grissom. Ele era cientista, ele era entomologista, né? Especialista em insetos. Essa parte é coincidência. Mas eu gostava muito dele, meu pai falava muito dele, e eu comecei a assistir a série e falava, gente, eu quero fazer isso.
E quando eu escolhi fazer o técnico em química, na verdade, eu tinha começado um técnico em informática, que eu tinha passado para o Cefet. Só que eu odiava, porque eu queria fazer química, porque eu gostava disso. E aí eu larguei para fazer, não passei para química, fui fazer no particular. E aí, quando eu fui escolher a minha graduação, eu queria algo voltado para a área de química, para a área mais de ciência. E aí eu fui estudando, pesquisando os cursos que tinha possibilidade, e aí eu conheci a farmácia. E fiquei apaixonada pelo curso. E aí eu entrei, graças a Deus, passei para a faculdade que eu queria, tudo certinho do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava, né? E no finalzinho da graduação, eu já sabia que eu queria fazer mestrado. Isso já é uma certeza minha, que eu queria seguir a área de ciência. E no Brasil, a ciência é feita por alunos de mestrado, doutorado, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista para o LabFise com o Fernando e com o Bruno. Acho que eles gostaram muito de mim, porque no dia seguinte eles já me ligaram e falavam, você já começa na segunda. Aí eu vim parar aqui no LabFise e graças a Deus já passei no mestrado, estou terminando a especialização e vamos seguindo agora a carreira acadêmica. Estamos aí. Isso aí. E a gente nota hoje em dia, né, uma grande dificuldade quando se trata em relação à aproximação das pessoas, né, com a ciência. No caso, você teve essa aproximação através de uma série, né? Mas hoje em dia a gente vê uma grande dificuldade, né? E na sua visão, é claro, o que poderia mudar, né, nesse ponto? Olha, aquilo que eu te falei, né? Como a ciência no Brasil hoje é feita por alunos de mestrado, de doutorado, professores de universidades, alunos de graduação. Eu acredito que se no Brasil houvessem políticas para regulamentar a profissão ciência, eu acho que seria um grande passo. Porque nós recebemos bolsas, nós somos bolsistas. Nós não temos muitos direitos, não temos direito trabalhista, férias, né? Nada disso. É como as pessoas sempre falam. Se eu chego para uma pessoa e falar, eu sou mestranda. Ah, você só estuda. Tá, mas é um trabalho, sabe? É segunda a sexta, horário integral. Então, assim, é um trabalho. Eu acho que se a gente pudesse, no Brasil hoje, olhar para o aluno de pesquisa, seja graduação, seja pós-doc, e dar a ele um valor de um trabalhador, eu acho que isso valorizaria muito o nosso papel. E, é claro, seria bom se a gente disseminasse, como é a intenção dessa entrevista, né? Disseminar um pouco mais sobre a ciência, porque as pessoas acham que cientistas são alienígenas, pessoas de outro mundo, que elas não vivem, que elas são nerds e ficam o dia inteiro lendo e estudando. Não é assim, são pessoas normais, com um trabalho normal, com uma vida normal. Então, eu acho que disseminar esse conhecimento é muito importante. E partindo de nós, né, que trabalhamos com isso, colocar uma linguagem mais prática, mais simplificada, porque às vezes a gente tem um conhecimento e a gente quer mostrar de uma forma muito complexa, tipo, é uma coisa de outro mundo. Não é, às vezes é uma coisa simples. Então, eu acho que esses fatores são bem relevantes, seriam bem importantes para isso. Sim, e agora uma pergunta mais, né, assim, na verdade duas perguntas, né, uma seguida da outra. Eu queria saber qual é a importância da ciência na sociedade e, em paralelo, também qual é a importância da ciência na sua vida em si, né? Se você pudesse compartilhar isso com a gente. Na sociedade, isso é difícil. Eu vejo ciência tudo aquilo que a gente obtém conhecimento para viver, né? Desde isso que a gente faz no laboratório, até mesmo a ciência mais básica, por exemplo, nos primórdios, quando o homem andava por aí, porque ele não tinha casa, era um nômade, e o homem deixou de ser um nômade, falando da história da humanidade, né? Fui longe agora. O homem deixou de ser um nômade a partir do momento que ele começou a plantar. E aí surgiu a agricultura. E aí, a agricultura é uma ciência, porque você tem que saber conhecer o solo, você tem que plantar a semente, você tem que saber regar. Então, isso é ciência. Tudo que a gente faz é uma ciência. Então, eu vejo para a sociedade hoje que não tem como você viver sem ciência. A gente está se comunicando, está em uma cidade, tem outra cidade, a gente está falando pelo computador e vamos postar isso na internet e vai ter pessoas tendo acesso no mundo inteiro. Então, tudo isso é ciência. Desde quando a gente nasce, a gente depende da ciência, né? Principalmente nos dias de hoje, com o desenvolvimento tão grande da tecnologia, depois da Revolução Industrial, enfim. Né? Então, é básico do básico na nossa vida. Não vivemos sem ciência. Estou suspeita para falar, mas eu acho que é isso, né? E na minha vida, eu acho não, tenho certeza que é uma das coisas mais, assim, marcantes para mim, porque, como eu falei, desde menina eu já tive uma pequena influência. Nunca tive cientista na minha família,
Não conheci pessoas fazendo mestrado na minha família, não teve isso. Na verdade, 2 pessoas da minha família tiveram graduação, que no caso foi a minha irmã e o meu pai. E não, isso é um pouco recente, né? É bem recente a graduação que eles fizeram. Então, assim, eu acho que eu fui chamada. Eu acho que eu não escolhi, eu acho que fui escolhida. E na minha vida isso é muito determinante. Hoje eu consigo focar nisso e abrir mão de outras coisas, porque eu sei que não vai me levar ao propósito que eu quero, que é desenvolver ciência. Eu poderia estar trabalhando em várias áreas da farmácia, porque é uma área muito vasta, tem muitas opções de trabalho e tudo mais. Mas eu foquei na ciência porque eu realmente amo muito e espero que dê tudo certo, continue dando. Ok. E em relação ao seu mestrado, qual é a sua expectativa? O que você espera dele? Minha expectativa para o mestrado é grande, assim, vou ser sincera. É um projeto bem ambicioso, digamos. E para fazer em 2 anos, né? E eu tô com uma positividade, tô acreditando que vai dar certo. E eu espero que comece ano que vem, assim, no início do ano. Como eu falei, né? A pandemia atrapalhou a gente um pouco, poderia estar começando agora, mas eu vou ter que esperar até abrirem as portas do laboratório de novo. Mas estou com uma boa expectativa, estou ansiosa, de um bom jeito, né? De um bom sentido. E vamos ver o que vai dar. Ok. E agora, para a gente finalizar a última pergunta, né? Eu queria saber de você o quanto que é importante você chegar no laboratório e encontrar mulheres ali no seu local de trabalho e o quanto que isso agrega, no caso, para você. Olha, eu acho muito legal isso. Na verdade, eu não fiquei surpresa quando eu cheguei no laboratório, né? A maioria de nós somos mulheres lá, mas eu não foi uma surpresa para mim porque hoje, graças a Deus, nas últimas décadas, as mulheres têm estudado, têm tido maior grau de estudo do que os homens. Existem mais mulheres fazendo faculdade, existem mais mulheres se profissionalizando do que homens, né? Não só no Brasil, pelo mundo inteiro, a maioria dos países desenvolvidos. E isso é recente, né? Digamos assim, na última centena, as mulheres começaram a procurar seu espaço, principalmente depois da década de 50, teve aquela coisa do feminismo, o mundo do feminismo todo. Mas eu não fiquei surpresa em encontrar tantas mulheres. Mas eu fiquei muito surpresa, muito mesmo, em encontrar muitas mães. E isso me deixou muito inspirada. Eu falei, gente, que máximo. A Dani, que é a chefe pesquisadora do nosso laboratório, ela, em algum momento a gente estava conversando, ela falou, tem 2 meninas. Aí você tem 2 filhas, que lindo. Nisso, eu estava entrando para substituir a Camila, que agora é doutoranda, e ela estava grávida, sendo que ela estava tá com pouco tempo de gestação, então tinha barriga. Aí eu falei, você está grávida? E aí a gente acompanhou todo o período dela de gestação, aquele barrigão enorme, indo pro laboratório, fazendo pesquisa, cuidando de mosquito, fazendo ensaio no laboratório. Ela que me ensinou, que me treinou muitas coisas. Fiquei apaixonada. A Mayara também, que quando eu entrei, ela estava de licença, que ela já tinha tido o bebê, e eu fiquei maravilhada. Então, isso para mim foi um choque, porque eu sempre tive referência de mulheres abrindo muita mão da vida familiar pessoal para que pudessem ter sucesso na sua vida profissional. E elas são incríveis, são inteligentíssimas, e tem a vida pessoal desenvolvida. E eu achei isso incrível. Eu falei, então acho que eu consigo. Se elas conseguem, eu consigo. E eu vou chegar nesse nível. Eu vou ter meu filho também, vai dar tudo certo. Então, para mim, isso foi muito importante, muito marcante mesmo. Sim, então agora para a gente finalizar, Juliana, primeiramente eu queria agradecer por você ceder esse espaço no seu dia, Eu né? que E agradeço. agora eu queria abrir esse momento aqui, esses minutos, para você, né, fazer agradecimento, tá? Pode ficar à vontade. Eu vou agradecer aqui primeiro o pessoal do Lab Físio, aos meus queridos colegas de laboratório. Essa iniciativa eu estou adorando, achando muito legal. Estou compartilhando com a minha família. Eles estão entendendo, família e amigos, né? Estão começando a entender que a gente não é um alienígena, a gente é pessoa normal. E é sempre bom levar isso para as pessoas, para elas entenderem e poderem valorizar. Principalmente nesse tempo de pandemia, eu percebi que as pessoas finalmente prestaram atenção na ciência, entenderam que isso é importante, tem que dar atenção, a gente tem que ter uma boa remuneração, uma boa qualificação, um espaço para produzir ciência e tudo mais. Então, agradeço ao LabFísico por estar disseminando isso, ao meu orientador, futuro orientador do mestrado, que começa em breve, Fernando. Agradeço à minha família, porque sem eles também eu não teria base para isso, os meus pais, que estavam sempre me apoiando.
E é isso. Agradeço a você, Thaleson, pela paciência da entrevista. Obrigado. E aí? Então tá bom. Obrigado, Juliana. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Obrigada, tá? Até Tchau. mais.